21 anos de cerco. Essa é a cifra que abre uma das histórias mais brutais e menos contadas do poder naval europeu. Nesta reportagem vou revelar quem registrou cada dia daquele cerco, que arquivos guardam as cartas dos comandantes e por que essa guerra quase apagou Veneza do mapa do Mediterrâneo. Fique até o final, porque a revelação sobre como tudo terminou muda a forma como se enxerga a resistência. Tudo começa em 1204, quando Veneza assume o controle de Creta após a Quarta Cruzada, transformando a ilha no elo mais valioso de sua rota comercial rumo ao Oriente. Por mais de 4 séculos, a República Veneziana fortifica portos, ergue muralhas e transforma Cândia, hoje Heraklion, na joia fortificada do Mediterrâneo Oriental. Esse domínio duradouro é exatamente o que o Império Otomano decide arrancar de Veneza no século XVII. O estupim vem em 1644. Corsários malteses atacam um navio otomano que transportava peregrinos e tesouros rumo a Meca, e a embarcação busca refúgio justamente em portos de Creta. Para o sultão Ibrahim, esse foi o pretexto perfeito. Em 1645, a frota otomana desembarca na ilha, e cidade após cidade cai em poucos meses. Apenas Cândia resiste, protegida por muralhas projetadas décadas antes pelo engenheiro veneziano Michele Sanmicheli. Em 1648, o cerco se torna oficial. Tropas otomanas cavam trincheiras, erguem baterias e fecham o cerco terrestre em torno de Cândia, enquanto a frota veneziana tenta, sem sucesso total, bloquear os reforços pelo mar. Os dois lados sabem que aquilo não será uma campanha rápida. Ninguém imagina, porém, que os canhões continuariam trovejando por mais 2 décadas. Quem registrou tudo isso, dia após dia? Os próprios oficiais venezianos, através das chamadas relazioni, relatórios oficiais enviados ao Senado de Veneza, muitos deles preservados até hoje no Archivio de Stato de Venezia. São essas páginas manuscritas, cheias de pedidos de reforço e relatos de fome, que permitem reconstruir o cerco quase dia a dia. Décadas depois, o senador e cronista Andrea Valiero reúne esse material disperso e publica, em 1679, a obra História della Guerra di Cândia, hoje considerada a principal fonte veneziana sobre o conflito. É graças a esse livro, escrito por quem teve acesso direto aos arquivos da República, que sabemos detalhes sobre estratégias, traições e negociações que, de outra forma, teriam se perdido. Do outro lado da trincheira, o historiador otomano Mustafa Naima registra a mesma guerra sob outra perspectiva em sua crônica oficial do Império, escrita décadas depois com base em documentos de Estado otomanos. Comparar as duas versões, veneziana e otomana, é o que permite aos historiadores de hoje entender por que o cerco durou tanto tempo e custou tanto para os dois impérios. Enquanto isso, o cartógrafo veneziano Vincenzo Coronelli desenha mapas e gravuras detalhadas das fortificações de Cândia, registrando bastiões, trincheiras e posições de artilharia com precisão quase militar. Esses mapas, hoje guardados em museus como o Museu Correr, em Veneza, se tornam a principal evidência visual de como era, de fato, resistir dentro daquelas muralhas. O cerco atrai a atenção de toda a Europa cristã. Cavaleiros da Ordem de Malta, tropas papais e voluntários franceses embarcam rumo a Creta, e muitos deles deixam diários e cartas pessoais descrevendo fome, doenças e o cotidiano nas trincheiras. Relatos que hoje complementam os registros oficiais e mostram o lado humano do cerco mais longo da história europeia. Em 1669, a França envia uma grande expedição sob o comando do Duque de Beaufort para reforçar Cândia. Durante uma grande investida contra as trincheiras otomanas, uma explosão em pleno combate espalha confusão entre as tropas francesas, e o duque desaparece em meio ao caos. Seu corpo nunca foi encontrado. Cartas de sobreviventes, hoje preservadas em arquivos franceses e venezianos, descrevem aquele dia como um dos mais desastrosos do cerco. Do lado otomano, o grão-vizir Coprulu Fazl Ahmed Pasha assume pessoalmente o comando final do cerco, decidido a encerrar 2 décadas de resistência veneziana. Registros administrativos otomanos mostram o esforço logístico monumental para sustentar tropas e artilharia tão longe da capital, um investimento que o Império já não podia mais adiar. Comandando a defesa está Francisco Morosini, um veneziano que passa anos dentro das muralhas de Cândia. Suas cartas ao Senado, hoje preservadas em Veneza, revelam um homem dividido entre a lealdade à República e a certeza crescente de que a cidade não resistiria para sempre.
É esse mesmo Morosini que, anos depois, se tornaria Doge de Veneza. Como essa história chegou até nós de forma tão completa? Historiadores modernos, como Kenneth Seton, passaram décadas cruzando arquivos venezianos, otomanos e franceses para reconstruir o cerco em detalhes. Esse trabalho de arquivo, feito séculos depois, é o que transformou registros dispersos numa narrativa única sobre um dos cercos mais longos já documentados. Em setembro de 1669, depois de 21 anos de cerco, os recursos de Veneza se esgotam. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas, dos dois lados, morreram ao longo daquelas 2 décadas. Morosini abre negociações diretas com Coprolu Fazo Ahmed Pasha, sabendo que resistir mais um único dia poderia significar a destruição total da cidade que ele jurou defender. E aqui está a revelação que poucos livros contam. Os documentos mostram que Candia nunca foi tomada por assalto. A fortaleza projetada por Saint-Michel resistiu a praticamente todos os ataques diretos. Veneza não perdeu a cidade na batalha, perdeu pela exaustão de recursos e homens. Esse detalhe transformou Candia em estudo de caso sobre como uma fortificação bem projetada pode resistir mais tempo do que qualquer exército ao seu redor. A lição de Candia atravessa os séculos. A resistência estratégica não se mede em vitórias rápidas, mas na capacidade de segurar terreno enquanto o adversário sangra recursos. Foi essa lentidão calculada que consumiu o Império Otomano por 21 anos. Se essa história de resistência te marcou, deixe seu like, comente o que mais te impressionou e se inscreva no canal para a próxima batalha lendária.